33 milhões de brasileiros simplesmente não têm o que comer. 33 milhões de brasileiros não têm comida no prato. São mais de 27 milhões de brasileiros que comiam antes do governo Bolsonaro e que hoje não comem mais. O presidente Jair Bolsonaro, com sua equipe de governo, colocou 27 milhões de brasileiros para passar fome. Em 2018, esse número era de 5,6 milhões, mais ou menos, antes do presidente assumir. Hoje, 3 anos e meio depois, 33 milhões. Para você ter uma ideia, trazendo os dados históricos, 2010, ano em que o Brasil erradicou a fome segundo os critérios internacionais. Nesse ano, em 2010, 4,9 milhões de brasileiros ainda passavam fome. Esse é o menor número já registrado na história do Brasil, era no final do governo Lula. A ex-presidente Dilma assumiu, o dado piorou. Em 2014, 5,1 milhões de brasileiros estavam passando fome. E aí, quando o presidente Jair Bolsonaro assumiu o poder, o número era um pouco superior a 5,6 milhões de brasileiros. Em 2018, foi esse dado registrado. Veio o governo Bolsonaro, o número saltou para 33 milhões. Eric, mas isso é a pandemia. Será que é só a pandemia? Vamos para os dados? Vamos para os dados? Auxílio emergencial. Lembra do auxílio emergencial? Eu vou trazer uns dados de uma matéria que eu mesmo publiquei no site do Regra dos Terços. 63% das pessoas que estão com fome no Brasil se cadastraram e nem sequer receberam um auxílio emergencial que foi criado pelo Congresso Nacional para salvar as pessoas mais pobres durante a pandemia da Covid-19. No primeiro ano da pandemia. 63% cadastrou e não recebeu. 48,5% não conseguiu sequer se cadastrar para receber o auxílio emergencial. E aí o governo foi lá e acabou com o Bolsa Família, que é o programa histórico aí que ajudou a tirar o Brasil do mapa da fome. Acabou com o Bolsa Família, colocou no lugar o Auxílio Brasil, com um valor muito superior ao Bolsa Família, o valor médio, né, do pagamento, muito superior realmente, aumentou o número de beneficiários. Teoricamente, então, era para aumentar a popularidade do presidente entre essa população mais carente. Mas não foi isso que aconteceu. Mais de 50% dos beneficiários do Bolsa Família não votarão em Bolsonaro de jeito nenhum, segundo as pesquisas. Todas têm uma pequena variação, mas é sempre superior a 50%. Não votarão em Bolsonaro. Já se perguntou o porquê? Eu te respondo: inflação. Cenoura chegou a ultrapassar 200% de inflação, ou seja, de aumento de preço durante o governo Bolsonaro. Tomate chegou a ultrapassar 170% de inflação durante o governo Bolsonaro. As pessoas voltaram a cozinhar com lenha porque não conseguem comprar gás durante o governo Bolsonaro. Isso é o que causa um total desgoverno, um governo totalmente bagunçado. Agora, com a venda de subsídios ali, a venda de ações da estatal Eletrobras, que é chamada ali que está sendo chamado pelo governo de desestatização da Eletrobras, Paulo Guedes disse que esse valor será investido para subsidiar o diesel. Baixando o diesel, diminui o valor de transporte das mercadorias, na teoria o valor baixa nos mercados. Bom, né? Parece legal o fim que vai se dar para esse valor. Mas tem um porém. O governo não sabe quanto vai arrecadar. Paulo Guedes disse que é algo entre 25 e 50 bilhões de reais. De 25 a 50 bilhões. Você percebe essa margem? O governo não tem a mínima ideia de quanto vai arrecadar com as vendas referentes às ações da Eletrobras. O governo não sabe quanto vai arrecadar. De 25 a 50 bilhões. É uma margem que não existe. É aquela conta que você fazia na quinta série. Para tua professora, para tentar ludibriar tua professora ou teu professor. E é com essa medida cega, essa medida completamente
completamente perdida que o governo pretende subsidiar o diesel para diminuir o valor nas bombas e com isso diminuir o valor do frete para, quem sabe, talvez diminuir o valor das mercadorias no mercado. Uma medida tão importante quanto essa, o governo não sabe quanto vai arrecadar. Esse governo é uma bagunça. Os dados estão aí para mostrar, o governo é uma bagunça. E está colocando a eleição, sim, no colo do ex-presidente Lula. É isso que está acontecendo. É isso que está acontecendo. E aí, desesperado por culpa disso, ontem Bolsonaro voltou a falar em subverter a ordem, em não entregar a faixa presidencial. Ontem ele voltou a atacar as urnas eletrônicas, ontem ele voltou a falar em não passar a faixa, ontem ele voltou a falar em golpe. Que ele não cita o nome, mas é isso que ele diz quando diz que não vai passar a faixa. Por quê? Porque ele tá vendo os números, ele tá vendo que ele não vai conseguir se reeleger. E ele não vai conseguir se reeleger porque ele é péssimo como gestor. Péssimo. É o pior gestor que já esteve na presidência do Brasil, pelo menos que eu tenho, desde que eu tenho ciência da história. Quando a gente fala que um governo em 3 anos e meio meteu 27 milhões de pessoas no mapa da fome, isso deveria tirar o sono de todo mundo. Eu vou trazer mais um trecho da matéria que eu publiquei no Regra dos Terços. Presta atenção. A Ação da Cidadania contra a Fome, a Miséria e pela Vida afirma que em 29 anos de luta contra a falta de comida no pratos brasileiros, a instituição se vê diante de um dos piores momentos dos números da fome desde sua fundação em 1993, que é aquele outro número, que foi o momento em que o Brasil atingiu 32 milhões de pessoas no mapa da fome. O Bolsonaro, em 29 anos, está botando o Brasil no pior patamar quando o assunto é fome. Aspas para Ação da Cidadania contra a Fome. Aspas. Não podemos mais tolerar que 33 milhões de pessoas não tenham o que comer em um país com tanta diversidade como o Brasil. É um retrocesso total. Apenas 2 anos após o Brasil sair do mapa da fome da ONU, em 2014, a Ação da Cidadania já percebia, por meio da sua rede nacional de comitês, que a fome voltava com força. Você lembra o que aconteceu em 2014? Em 2014 tivemos a reeleição da ex-presidente Dilma Rousseff. Aí veio Aécio Neves, questionou o resultado da eleição. O Brasil entrou numa profunda crise institucional. Ali começou-se o processo de impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff. Logo assumiu o Temer e os dados só foram piorando. De 5,1 milhões, passou para 5,6 milhões, veio o Bolsonaro, hoje estamos com 33 milhões. Não à toa, as entidades já falavam, gente, a fome vai voltar, o Brasil não está se preparando para isso. O governo da ex-presidente Dilma foi o primeiro governo, não foi bom economicamente. A ex-presidente Dilma tentou injetar dinheiro na economia perto da eleição para tentar driblar ali as baixas, as altas, desculpa, dos valores dos produtos no bolso do brasileiro, para tentar diminuir a inflação. Conseguiu a reeleição por uma margem micro de eleitores. E aí começou-se o questionamento sobre o mandato da ex-presidente Dilma. Logo, o segundo governo dela foi basicamente para se defender das acusações. E aí, dali em diante, a gente sabe tudo o que aconteceu. Veio o impeachment, veio o Temer, agora Bolsonaro. E o resultado tá aí, gente. Veio uma pandemia, estamos quase 700 mil mortos. Por quê? Porque a gente não tem governo. Porque a gente não tem governo. E o Bolsonaro falava, não pode fechar tudo, não pode fechar tudo. E o que ele fez para não fechar tudo? Ele comprou vacina? Ele incentivou as pessoas a usarem máscaras para que o coronavírus não se espalhasse de maneira tão avassaladora no Brasil? Não. Ele não fez isso. Ele não respondeu os e-mails da Pfizer. Eles tentaram superfaturar vacinas, pagaram propina para compra de vacina ineficaz, que até hoje não chegou no lombo do brasileiro. Com tudo isso, a pandemia matou mais quase 700 mil pessoas
E com isso a economia não conseguia retomar. Por quê? Porque a pandemia continuava sendo avassaladora no Brasil. A gente viu a Europa voltar a abrir, a gente viu alguns países vizinhos voltarem a abrir, e o Brasil tendo que lidar com a pandemia que o resto do mundo já estava controlando. E com isso a economia não conseguia deslanchar. Junta tudo isso, a péssima gestão da pandemia com a roubalheira que aconteceu, junto com a falta de norte econômica desse governo, resultado, 27 milhões de pessoas não entraram no mapa da fome, 33 milhões de pessoas não têm o que comer. Você imagina o que é não ter o que comer? É o que está acontecendo nesse Brasil. É o que está acontecendo nesse país. Olha, é um assunto muito revoltante, é muito difícil vir aqui e não demonstrar essa revolta. 1 a cada 5 brasileiros afirma que nesse ano já, nesse ano, tá? 2022, 1 a cada 3, desculpa, é pior o dado. 1 a cada 3, 1 a cada 3. Existem 3 brasileiros, 1 a cada 3 afirmam que em 2022 já fizeram algo que lhe causou vergonha, tristeza ou constrangimento para poder comer. 1 a cada 3. Vergonha, tristeza ou constrangimento para poder ter algo para comer, para não entrar no mapa de 33 milhões. 1 a cada 3. É esse o Brasil que você quer? Não é o Brasil que eu quero. Essa é a minha opinião, tá? Eu agradeço vocês que assistiram até aqui. Peço para que você se inscreva aqui nesse canal para ter acesso a mais vídeos como esse. Link da matéria completa sobre o novo relatório do mapa da fome no Brasil tá aqui na descrição. Tchau, até a próxima.